nesta noite, de tantos personagens que nós vimos da palavra de Deus nesses últimos domingos, alguns que perderam a morte para si, por estarem com um peso muito grande sobre os seus ombros, mas que o final deles não foi a morte precoce, pelo contrário, Deus renovou suas forças, Deus os levantou e foram homens tremendamente usados por Deus, Elias, Moisés, e na palavra de Deus temos outros, mas nesta noite, o Senhor colocou no meu coração para falar a respeito de como nós devemos viver, e quem nos traz o versículo que servirá de base para a nossa mensagem, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, porque o autor da palavra de Deus, da Bíblia, é Deus, é o Espírito Santo, mas o escritor, usado por Deus, para escrever essas palavras, é o apóstolo Paulo, um homem que tinha também todos os motivos, como outros personagens da Bíblia, para pedir a morte sobre si, ou para si, para pedir, olha Senhor, tá bom, pode me levar, faça alguma coisa para que eu vá, embora ele deixou um texto que eu vou compartilhar com você, e muitos frisam no final desse versículo, abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 1, versículo 21, muita gente vai pregar, foca no final, mas eu quero nesta noite, a exemplo daquilo que o Senhor colocou no meu coração, baseado naquilo que Deus me pediu para trazer nessa noite, para mim, para você, para nós, eu quero frisar o que ele fala na parte A desse versículo 21, Filipenses capítulo 1, versículo 21, os que encontraram digam amém. Então diz assim a palavra do Senhor: porquanto para mim o viver é, vamos mais forte, porquanto para mim o viver é Cristo, aleluia. Não vou ler a parte B, e o morrer é lucro, porque eu quero falar somente sobre esta parte, o viver é Cristo, e é o tema da mensagem desta noite, grave isso no seu coração, o tema da mensagem, o viver é Cristo. Pastor, mas eu tenho passado muitas dificuldades, pastor, eu tenho passado por muitos problemas, eu tenho carregado um peso muito grande, seja a área que for, talvez você esteja tratando com alguém enfermo, talvez você seja a pessoa enferma, você talvez está tratando com situação aguda em casa, falta de harmonia, muita briga, talvez um problema no trabalho, problemas, enfim, nós vamos ficar até amanhã aqui enumerando e falando, porque existem vários e são muitos, mas este homem, o apóstolo Paulo, é alguém que sabe, porque ele soube de fato, mas sabe porque está sendo apresentado para nós até hoje, o exemplo da sua vida, ele soube e sabe o que é padecer, o que é passar por dores. Olha, um homem que era autoridade no seu tempo, um homem que perseguia os filhos de Deus, a igreja, um homem revestido sim de poder. Alguns dizem que se fosse trazer para os dias de hoje, ele era um legislador com poder de polícia, e ele então saiu a perseguir a igreja, mas depois ele mesmo fala a respeito de si, e diz, de perseguidor ele passa a ser o perseguido, um homem que não tinha motivos de sobra para dizer que ainda desejava viver, porque aliás aqui o próprio capítulo 1 de Filipenses, não sei se a tua Bíblia está igual à minha, eu tenho que voltar aqui, no versículo 12, ele fala a respeito do que ele esperava, e ele estava pedindo àquela igreja ciência a respeito das coisas que estavam acontecendo, e como a vida dele estava contribuindo para o Evangelho. Então a situação dele de prisão, do apóstolo Paulo de prisão, estava contribuindo para o progresso do Evangelho. No versículo 13 ele declara isso, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda
pretoriana e de todos os demais. 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro, ou seja, com mais ousadia, a palavra de Deus. Mesmo sendo um homem em cadeias, algemado, preso, que poderia falar a respeito de é melhor que eu morra logo, ele fala que na verdade não, ele tinha uma briga interior. Versículo 20: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo. Ele está dizendo assim, e fala, quer pela vida e quer pela morte. Ele não tinha medo da morte, ele sabia da sua segurança com relação à salvação em Cristo, a salvação eterna. Ele não tinha medo da morte, mas ele disse, eu quero que o Senhor Jesus seja engrandecido no meu corpo. Por isso, estar preso, estar em algemas, estar passando por dificuldades, estar uma hora aqui perseguido, outra hora de novo perseguido, ele não tinha paz, ele não tinha calmaria, mas eu quero que o Senhor seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, até que chega o versículo 21, onde ele diz, porquanto para mim o viver é Cristo, enquanto o Senhor desejar que eu permaneça aqui, é isso que ele está falando, enquanto o Senhor desejar que eu esteja vivo, eu vou viver Ele, e eu vou viver para Ele. Mas como viver Ele, pastor? Porque Ele também diz, em um outro versículo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando nós estamos vivos, e mesmo passando por adversidades, dificuldades e problemas dos mais diversos, nós podemos ainda levantar a nossa voz como o apóstolo Paulo, e quero que você grave a mensagem deste homem de Deus para a sua vida. Porquanto para mim o viver é Cristo. A vida dele realmente não era fácil, era perseguido, como eu já disse, foi preso uma vez, injustamente, duas vezes injustamente, porque prenderam pelo fato que estava pregando o Evangelho, falando de Jesus, mas também injustamente na questão social, e como ele era um cidadão romano, por causa do cargo que ocupava, ou ocupara antes, ele não poderia ter sido preso naquela situação, então ele passou por tudo, que você hoje fala, ai, eu estou vivendo uma injustiça, qual que é a sua injustiça? A folha do vizinho passa para a minha calçada, tipo assim, tem gente que vive as mais diversas injustiças, mas a injustiça desse homem era grande, ou a injustiça sobre ele, melhor dizendo, era grande. Aqui em Atos capítulo 28, não precisa abrir, a partir do versículo 3, Paulo acaba de chegar de um naufrágio, olha se era vida fácil a desse homem, vê se ele vivia, como hoje muita gente só quer pregar a respeito disso, de, só andando por cima, só em cima da onda, só surfando. Olha só, ele tinha acabado de passar por um naufrágio, e a partir do versículo 3, em Atos 28, você pode anotar e depois ler na sua casa, diz assim, tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, ele queria se aquecer, estava molhado, estava com frio, uma víbora, fugindo do calor, provavelmente estava no meio desse feixe de gravetos, uma víbora fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros, as pessoas que estavam com ele, ali na sua volta, no seu entorno, quando os bárbaros aqui, irmãos, é porque toda vez que alguém não falava a língua grega, o nome que era dado a eles era bárbaros. Então, quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, agora a justiça não o deixa viver.
Na minha Bíblia, na versão que eu estou lendo, justiça está maiúsculo. Sabe por quê? Porque eles estavam atribuindo a Deus. Então, a justiça não o deixa viver. 5, porém ele sacudindo o réptil no fogo. Esse homem é raçudo. Tem homem aqui que tem medo de rato? Ele não tinha medo nem de víbora. E ele lança esse réptil no fogo, não sofreu mal algum. Olha só, o versículo 6 agora de Atos 28. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando agora de parecer, diziam eles ser ele um Deus. De repente mudou o conceito a respeito de Paulo. Qual é a víbora? Situação, não pense em ninguém não, viu gente? Qual é a víbora que tem atacado você hoje? Paulo passou por muitas situações, por muitas circunstâncias difíceis, mas ele sempre esteve firme, confiando no Senhor, buscando ao Senhor. Olha, ao ponto que ele declara no início desse capítulo 1 de Filipenses, que é a base da mensagem desta noite: até as minhas algemas estão dando ousadia para que as pessoas falem a respeito da palavra de Deus. Quando você estiver padecendo, quando você estiver passando por alguma dificuldade, pense no exemplo deste homem. Pense na vida que este homem levou, mas que nada duvidou do poder de Deus na sua vida. Ele ainda diz: eu levo em meu corpo as marcas de Cristo. Eu levo sobre o meu corpo o padecer por Cristo. Claro que ele não padeceu e ninguém jamais padeceu e jamais ninguém padecerá mais do que Cristo, mais do que o nosso próprio Jesus, de maneira nenhuma. Mas por Cristo ele padecia. Nós estamos vivendo dias difíceis e é momento também para a igreja parar e pensar. Estamos às portas de eleições, estamos à porta de decisões. A partir do ano que vem, 23, está todo mundo: ai meu Deus, como será? Pense em quem mantém você. Não são os homens, não são as circunstâncias, não são os problemas que devem ditar a regra para a sua vida, mas o viver Cristo. O viver Cristo, porque o viver é Cristo. O viver deve ser Cristo. Quando o apóstolo Paulo fala sobre o viver é Cristo, ele está dizendo que toda a sua vida, seus pensamentos, as suas atitudes, toda a sua vida está relacionada com Cristo que o conquistara. E é tão interessante que em Filipenses 3, 12 a 14, você pode ir comigo para lá, que é só algumas folhinhas para frente aí, a palavra de Deus diz assim: não, e Paulo falando a respeito dele, não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ele olhava para os problemas, ele olhava para as circunstâncias, ele olhava para o que deu errado, não, ele olhava para aquilo que ele foi chamado, e pelo qual ele foi conquistado por Cristo. E complementa no versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Ele então aqui está falando sobre maturidade, olhos fixos, olhos realmente somente olhando para o alvo. Não é chegar até a presença de Deus um dia, é quando será? Ele que sabe. E enquanto eu não chego lá, o viver é Cristo. Por isso nessa noite você tem que sair daqui com essa convicção: você é de Cristo. Amém? Quantos são de Cristo? Digam amém. Amém? Você é de Cristo. Então saia daqui com essa convicção hoje, de que você tem só um alvo para olhar. Por isso a palavra nos orienta: não olhe nem para a direita, nem para a esquerda,
né? Menos o irmão que estava aqui com a gente ontem, que fez da situação dele um stand-up, né? A gente riu bastante. Ele falou: é um versículo que eu não gosto, que eu estou sempre olhando para um lado ou para o outro. Mas enfim, quando a palavra de Deus nos orienta, não olhe para a direita nem para a esquerda, é exatamente para que nós não foquemos nas situações e nos problemas. Paulo fazia isso. Paulo é um exemplo vivo daquilo que é. Começando agora, o viver é Cristo, então viver Cristo é esquecer o passado. Esqueça-se do passado, deixe o passado para lá, porque é uma das coisas que tem muita gente desistindo de viver também, é quando para olhar o seu passado, e começa a se auto-fragilizar, sim, de ficar fraco mesmo, na alma, no corpo, no espírito. Pessoas que até a gente fala: mas crê em Cristo, serve a Deus, mas estão fracas espiritualmente, porque focam no passado. E o apóstolo Paulo fala que para focar no alvo, a primeira coisa que nós devemos fazer é esquecer-se, como ele disse: eu me esqueço das coisas que para trás ficam, e agora eu prossigo para o alvo. Qual é a vida que você viveu até aqui? Porque um segundo passado já é passado. Um segundo a mais vivido, outro passado. Então, a partir de agora, já é passado de novo. A partir de agora, o viver é Cristo para você. Comece a deixar de lado o que você viveu até aqui, de errado. Pastor, é só esquecer, mas esquecer e abandonar. Porque a palavra de Deus diz lá em Provérbios que todo aquele que confessa o seu pecado e o abandona, alcança o que, igreja? Misericórdia. Então o seu viver é Cristo. Você vai sair dessa noite pensando como o apóstolo Paulo e declarando como ele? Então esqueça-se do passado. Viver Cristo é ter vida abundante. Vamos lá para João. A gente vai dar uma passeada aqui, mas são textos do Novo Testamento, por enquanto, fáceis de encontrar. João capítulo 10, versículo 10. Eu não vou entrar no mérito de quem é o ladrão aqui, porque tem gente que pega teologicamente e fala: o ladrão aqui são os falsos mestres, porque logo em seguida Jesus fala de ser ele o supremo, o bom pastor. Mas o ladrão aqui é o diabo. Tá, quem é o ladrão aqui? Tudo aquilo que está levando a tua paz embora. Então, o viver Cristo é ter vida abundante. E onde nós encontramos essa promessa do Senhor Jesus? João 10, 10. Independentemente de qual seja, ou de quem seja esse ladrão, Jesus está dizendo: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por isso que algumas pessoas vão dizer: não, mas ele está falando especificamente de maus líderes, porque o versículo 11 ele fala: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, enquanto no 12 ele realça o mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então eu quero que você foque no seguinte: viver Cristo é vida abundante. Vida abundante, correto? Vamos fechar nessa ideia e pensarmos juntos o seguinte: por isso que nós vamos, como o apóstolo Paulo, não olhar mais para trás, não olhar para as coisas que para trás ficam, mas prosseguir para o alvo. E a nossa garantia de que nós teremos uma vida abundante é porque Jesus, no versículo 11, ele mesmo declara quem ele é: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele já deu a vida por você. Não é você tirando a sua vida que vai resolver o seu problema. Não é você anulando a sua vida debaixo de tristeza, debaixo de tanta amargura, de tanta raiva, de tantas outras coisas que eu até te entendo. Você viveu e eu não estou aqui desmerecendo nada disso. São situações fortes. Mas não é a motivação que te dirige mais. O teu passado não pode ser mais a motivação
que te dirige. A motivação está em Cristo. Ele é o viver. Ele é o viver. O viver é Cristo. Então, viver Cristo é ter vida abundante. Viver Cristo é, vamos para Romanos agora, Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, versículo 4. Diz assim: Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Na versão, que é a nova versão internacional, a NVI, essa novidade de vida está assim: vida nova. Tá ligado, irmão? Vida nova. E o que é uma vida nova? Nova. Para você que é vivo, como eu sou vivo, o que é uma vida nova em Cristo? Vida renovada também. E a cada momento que a gente passar por uma situação difícil na nossa vida, traição, separação, tantas outras coisas que trazem tristeza para a alma, eu preciso pensar, mas no Senhor Jesus, assim como Ele ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, também por esta glória do Pai, eu ando em novidade de vida. Eu ando em vida nova. Sim, assim como as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Por qual motivo, igreja? Por qual motivo, irmã e irmão? Porque nós precisamos de renovo todos os dias. E na verdade também, a profundidade desse versículo, quando fala sobre o batismo, é que também todos os dias nós precisamos morrer para o pecado. Morrer para aquilo que não presta. Morrer para aquilo que nos afasta de Deus. Porque viver Cristo é novidade de vida. E novidade de vida com responsabilidade. E novidade de vida com uma vida consagrada no altar de Deus e buscando no Senhor, sim, com toda certeza, a santificação. Por isso, continuando, viver Cristo, depois de tantas coisas maravilhosas que eu citei até agora, viver Cristo é ter alegria. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Quem conhece esse versículo de cor? Pode dizer agora: alegrai-vos sempre no... Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, viver Cristo é ter alegria, porque a alegria no Senhor, a alegria em Jesus Cristo não se esgota. A alegria da salvação não se arrebata, diferente da alegria que temos nas coisas passageiras que se findam. Diferente da alegria quando nós confiamos em situações, em coisas, em pessoas. A alegria no Senhor não se esgota. A alegria do cristão não se resume ao que ele está vivendo naquele momento. Que eu sei que existem momentos tristes. Momento de perda, por exemplo, de um ente querido, o luto é triste. Mas a alegria não fica baseada nas circunstâncias. Do cristão não. A alegria nas circunstâncias é muito passageiro. É muito estéril. Que sentido? Não produz vida. Se eu ficar triste, somente triste, pelas circunstâncias que eu estou enfrentando, eu não terei alegria. Mas se eu estou em Cristo, e o viver Cristo é ter alegria, então a alegria da salvação, que é eterna, vai me levantar.
Quando nós estamos unidos a Cristo, quando nós estamos vivendo de fato nele e para Ele, a nossa alegria está ancorada firmemente na sua obra, que dentro da sua obra redentora, que sim, para nos salvar, nos remir, nos salvar para estarmos com o Senhor eternamente, para nos redimir do pecado, então nos purificar pelo seu sangue, tudo isso está na obra da redenção do Senhor, mas também está na obra da redenção de Jesus Cristo, a comunhão com o Pai, e isso é alegria. Quantos aqui já ficaram de mal do pai? Não precisa levantar a mão não, pai não estou falando de Deus não, falando do seu pai. É gostoso ficar de mal do pai? Filho que preza não vai achar isso normal. Mas nós estávamos assim com o nosso Pai Celestial. A palavra diz que nós estávamos mais do que brigados com Ele. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas agora Ele nos trouxe vida por intermédio de Jesus, a nossa alegria. Por isso, em nome de Jesus, embora seja do Antigo Testamento, o versículo que eu vou ler com você agora, não precisa abrir lá, no livro de Salmos, no capítulo 51, no versículo 12, o salmista diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Senhor, mais uma vez, como eu te pertenço, ore assim, como eu te pertenço, restitui-me a tua alegria, a alegria da tua salvação. O Senhor fará isso e já está fazendo essa noite. Quem crê, diga amém. Viver Cristo é confiar. Como a gente gosta daquela declaração do apóstolo Pedro, né? Que disse assim para Jesus, quando ele falou: bom, foi todo mundo embora, porque eu falei qual é a real, eu vim para padecer, para morrer, para redimir o povo, um povo para Deus, e como a multidão só estava atrás de mim por comida, por milagres, ou por causa dos milagres, eles foram embora. Vocês querem ir também? Aí o apóstolo Pedro, que ainda não era apóstolo na época, levanta-se e diz assim: para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Ele declara confiança em Jesus. Nós sabemos quem o Senhor é. No Senhor nós temos vida. No Senhor nós temos direção. É isso que ele declarou. No Senhor nós temos direção. No Senhor nós sabemos para onde nós vamos, porque as tuas palavras são vivas. As tuas palavras são de vida eterna. As tuas palavras geram eficácia. Então, assim como o apóstolo Pedro declara isso ao Senhor Jesus naquele dia, nós podemos declarar também a nossa confiança no Senhor. Vamos comigo, por favor, para o livro de Salmos, no capítulo 56. Livro de Salmos, capítulo 56, versículo 3. Antes de nós lermos esse versículo, eu quero orar e você vai repetir comigo, tá bom? Vamos lá? Senhor Jesus, eu quero guardar toda esta palavra no meu coração, e especialmente o versículo que eu vou ler agora. Diz assim: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Sei que tamanho de versículo que você esperou e nem como, mas olha que palavra poderosa: quando vier o temor, hei de confiar em ti. O viver Cristo é confiar. Quem não passa por temor aqui? Todos os momentos a gente passa. Quem não passa por ansiedade aqui, que está atrelado ao temor, né? O temor do dia chamado amanhã. Nós sabemos como vai iniciar a nossa... Hoje começa a semana nova, né? Primeiro dia da semana é hoje. Quantos de nós sabemos como nós vamos atravessar
esta semana que inicia hoje? Ninguém sabe. Então isso é para causar temor? Eu quero provocar isso. É para causar temor. Mas eu hei de confiar em ti. Opa, tirou o peso. É o Senhor. O viver Cristo é confiar. Nós não temos igreja, irmãos, irmãs, nós não temos para onde correr mais. A cada dia que passa, nós estamos vivendo dias difíceis. E que está declarado na palavra que viriam, que seriam reais. E eles estão aí, a cada dia se manifestando, dias maus, dias difíceis. Mas essa palavra está guardada no meu coração, eu quero que você guarde no seu coração também. Davi aqui, ele manifesta medo e fé, no mesmo versículo. Porque ele fala, e em me vindo o temor, então ele manifesta o que aí? Medo. Em me vindo o temor, aí a parte B do versículo, hei de confiar em ti. Então ele manifesta no mesmo versículo, medo e fé, ante a situação que ele estava vivendo. Que é outro também que a gente tem exemplos aqui, minha esposa em uma das mensagens, ela falou a respeito de Davi também, que sempre passava por dificuldade, antes de ser rei, antes de até saber que seria rei, no processo em que ele já tinha sido escolhido por Deus, até chegar a ser rei, depois sendo rei, depois experimentou problemas familiares, alguns que ele mesmo procurou, mas passou por diversas dificuldades. No entanto, ele nos inspira, e ele deve ser um exemplo para nós, porque mesmo manifestando medo e fé ante a sua situação, a situação que ele estava vivendo, ou situações que ele já tinha vivido, a fé, porém, fica claro aqui, a fé, porém, é a que predomina. Para que eu e você possamos avançar, a fé tem que prevalecer. E existe um confronto aqui, entre o amor e o poder de Deus, com o poder do ódio dos opositores. Opositores aqui, inimigo das nossas almas, pessoas que se levantam contra nós, e situações que no mundo nós temos aflições. Mas o poder e o amor de Deus supera todo o poder e o ódio dos nossos perseguidores. Por isso que nós precisamos sempre olhar para Deus com fé. Eu tenho vivido muitas experiências com o Senhor por andar por fé. O que aconteceu ontem nessa igreja, na conferência de homens, né, pastor Anderson? Se a gente olhasse para as circunstâncias, teria ou não? Não. Mas foi por fé. Aí depois que tudo passou, que tudo aconteceu, eu falei para o pastor Anderson ali na sala, com o ministério Kadosh por ali ainda, eu disse para ele, que coisa acertada Deus nos proporcionou. Não foi a gente, foi Ele. Deus é maravilhoso. Por isso que viver Cristo é tudo isso que o apóstolo Paulo estava querendo passar para nós. Que viver Cristo é esquecer o passado, é ter a convicção de uma vida abundante, de uma vida nova, todos os dias, novidade de vida, ter alegria, ter confiança. Viver Cristo é uma lista inesgotável, assim como Ele é. Ele é inesgotável. Por isso, eu poderia falar muitas outras coisas. O viver é Cristo é isto, é aquilo, é isto, aquilo, outro. Mas eu quero que você fique com a mensagem dessa noite, com esses pontos. Porque somente esses pontos, e que
passavam também pela mente do apóstolo Paulo, voltando lá em Filipenses capítulo 1, no versículo 21. Ele tinha prazer em viver Cristo. Ele tinha o prazer de viver para Cristo, em Cristo, por Ele. O versículo 25, para ir terminando a mensagem dessa noite, Filipenses capítulo 1, 25, ele diz assim, eu vou começar no 24, ele diz assim, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Depois de toda, a explanação dele, se eu viver é Cristo, mas se eu morrer é lucro, aí ele fala no versículo 24, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, agora o versículo 25, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e o gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Agora ele termina dizendo, eu tenho esperança de sair dessa prisão, de sair dessas algemas e estar com vocês de novo. E eu quero que você pense como o apóstolo Paulo no versículo 24, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Eu não creio que nessa noite tem alguém pensando no que eu vou falar, mas se tivesse, e já estou jogando para o passado, Deus está tirando do teu coração agora, em nome de Jesus, porque a exemplo do apóstolo Paulo, nós precisamos pensar nas pessoas que dependem de nós, antes de nós fazermos qualquer coisa contra a nossa vida. É preciso que a gente pense nas pessoas que nos amam, antes de nós fazermos qualquer coisa contra a nossa própria vida. Por isso o apóstolo Paulo diz, é por vossa causa que é necessário permanecer na carne. Ele diz assim, é mais necessário permanecer na carne. Talvez por mim mesmo eu não permaneceria, mas por vocês eu vou permanecer na carne. Quantas pessoas te amam? Quantas pessoas nesse exato momento dependem de você? O apóstolo Paulo está em um versículo falando a respeito disso. Pessoas que me amam, pessoas que dependem de mim, é por causa de vocês que é mais necessário eu permanecer na carne. Então eu estou certo que ficarei e permanecerei com todos vós. Feche os seus olhos. Então não é só falar, diga ao povo que fico. Não, diga ao povo que fico e eu vou me envolver com eles. Mais ainda do que você amava a sua família, o Senhor nessa noite está trazendo esse renovo para que você ame, sem limites a sua casa. Porque o viver é Cristo. O viver é estar debaixo da sua mão poderosa. Com seus olhos fechados agora, eu não vou fazer nenhum tipo de apelo, não vou pedir para ninguém vir à frente, mas eu quero que você ore aí, sozinho aí, você e Deus, e coloque sim as situações adversas que você está vivendo, ou situações adversas que você já viveu, mas que ainda dói no seu coração, mas hoje você ouviu uma palavra que diz, o viver é Cristo, e viver Cristo é esquecer-me do passado. Viver Cristo é de fato ter uma vida abundante. Senhor, eu quero essa vida abundante para mim. Sim, desejo de viver e uma vida que progrida, uma vida nova a cada dia, assim como a tua misericórdia se renova. Eu quero ter alegria de novo, e quero expressar a minha confiança em Ti.
o Espírito Santo de Deus que está neste lugar e que habita em você também, que é bálsamo, que é cura, vai curar você. Enquanto você ainda ora, eu quero cantar um cântico. Na segunda parte você entra para cantar comigo. Tanto que você ainda vai ficar sentado, ouvindo. E na segunda parte, eu vou pedir para você ficar em pé e cantar. Esse cântico é uma poesia. É uma poesia muito bonita. Que diz: quando não posso te ouvir, quando não posso te ouvir, e quando o meu clamor já não muda o teu silêncio, eu tenho certeza que o meu nome está escrito em suas mãos. E nesse momento eu me lembro que o Senhor não pode se esquecer de mim. É o que o Senhor quer fazer nessa noite, amém? Continue com seus olhos fechados. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio, são nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais e saberão que ainda és o mesmo Deus, o mesmo Deus. Levante-se agora, cante comigo assim. Faça desse cântico uma oração. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio, são nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, declare: sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra,
sinais e saberão que ainda és o mesmo que revelou a sua glória a Israel, que por amor abriu o mar, parou o sol. Sei que farás o mesmo em meu favor. Cante. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais e saberão que ainda és o mesmo. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados.